Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, vamos continuar considerando aqui a sabedoria de Deus nosso Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 3. A partir do versículo 15. O bom Deus diz que a sabedoria é mais preciosa do que as pérolas, e os seus frutos são melhores do que o ouro puro. É mais preciosa que as pérolas, e não há tesouro que a iguale. Nós sabemos que a questão dos metais preciosos, justo hoje que vamos abençoar ouro, Deus, nosso Senhor, escondeu as riquezas nas terras e minas, hein? E hoje que nós vivemos o século das coisas feias, o feio é o critério da arte, é uma bondade de Deus para o homem moderno, que ao desenterrar pedras encontremos coisas belas em si mesmas, saídas das mãos de Deus. E quando o homem usa a sua inteligência, lapida e faz aí todas as joias que as senhoras tanto gostam. Mas uma pedra em si mesma, um jaspe, uma ágata, qualquer uma dessas pedras, encerra em si beleza. É um consolo, já que nós vivemos o século do feio. Depois, a prata, bom, o ouro, todos sabem, e as pérolas. Já havíamos dito que é uma areiazinha que entra na pobre ostra, a faz sofrer, e este sofrimento faz virar variadas cores, tamanhos, e é preciosa também. Mas a sabedoria de Deus é muito maior em valor e muito mais bela em si do que todas essas coisas que têm uma participação de beleza e de preciosidade. E a sabedoria de Deus também está escondida. Da mesma forma que uma pérola está dentro de uma ostra, a ostra dentro do mar, o ouro dentro de uma mina, que às vezes tem pedras e camadas de terra, e as pedras semi-preciosas estão aí soterradas a, às vezes, profundidades incríveis. A sabedoria de Deus também está oculta. Agora, onde está oculta? Em cada coisa que Deus criou. Em tudo que Deus criou, porque Deus fez as coisas com inteligência, número, peso e medida, diz a Sagrada Escritura. Encerra, então, uma participação da inteligência de Deus naquela pedra, naquele vegetal, mineral e etc. E então nós temos que escavar para encontrar nestas coisas algo da sabedoria de Deus. O ser humano também. O ser humano foi o único criado à imagem e semelhança de Deus. E quando nós escavamos o ser humano, nós encontramos riquezas. Um pouquinho mais distante, difícil do que encontrar uma mina de ouro, mas encontramos. Que é a imagem e semelhança de Deus. É só olhar o homem justo, o homem reto, o homem honesto, e as virtudes, quer naturais, quer sobrenaturais, são tesouros também de Deus. Participação nestas riquezas de Deus. E segue o bom Deus dizendo: na sua direita está uma larga vida, e as riquezas e a glória na sua esquerda. Os seus caminhos são os caminhos deliciosos e são de paz as suas veredas. Quando o mundo funcionava segundo Deus, até Adão comer do fruto proibido, a paz reinava de norte a sueste e leste da face da terra. Deus não criou a onça para estraçalhar o homem, Deus não criou as serpentes para nos picar e envenenar. Toda a criação se levantou em contra do homem, porque o homem se levantou contra Deus. É mais ou menos aquele desenho ridículo do Testemunha de Jeová, implicância do padre, né? Hoje novamente falando mal deles. Que está lá uma criancinha do livro de Isaías mexendo com a boca do leão, com seus dentes, não acontece nada. Bom, aquilo é uma
tergiversação de uma passagem bíblica. Mas, quando Adão não tinha pecado, ele não ia fazer uma estupidez, ele era um homem inteligente. Mas a criação não se levantava contra o homem. O homem regia a criação e era regido perfeitamente, absolutamente. Então havia paz. Hoje nós não temos paz, porque em nós não reina a sabedoria de Deus. Eu não falo só falta de guerras, hein? É dentro da nossa consciência, não há paz, porque tem pecado, desordem. Em nossas almas não temos paz, porque há um desequilíbrio. Em nossas casas, a mesma coisa. Na nossa congregação de almas que temem a Deus, que aqui estamos tão pouco. E em todo lugar que o homem pisa, o homem leva consigo a discórdia, a divisão, essa nuvem negra que o acompanha, tempestuosa, e aí às vezes a tempestade cai também, movida pelo seu mau espírito. Agora, quando Deus criou tudo em perfeita sintonia com a sua inteligência, o mal não tinha lugar. Por isso havia paz. Santo Agostinho vai dizer que a paz é a tranquilidade na ordem. Mas não é na minha ordem, de um critério caprichoso, talvez acertado ou não, mas no critério infalível de Deus. Quando cada um está no seu devido lugar, fazendo aquilo que lhe compete. Quando Deus, a moral, está na consciência do homem e na sua vontade, virtude. Aí o homem tem paz. Mesmo que tenhamos a tentação de infringir a lei de Deus, nosso Senhor. Mas enquanto houver obediência ou vontade de obedecer, paz. Em nossos lares, quando o esposo faz o que lhe compete, a esposa faz o que lhe compete, os filhos fazem o que lhe compete, é a paz, ordem. E assim no congregado de seres humanos, no trabalho, na capela, onde estivermos, quando cada um faz o que lhe compete, paz. E quando fazemos o que nos compete, estamos aí em perfeita sintonia com a sabedoria de Deus que nos criou para uma finalidade de ordem. E esta finalidade podemos chamar de santidade, de virtude e, consequência final, salvação. Por isso Deus está dizendo que no caminho da sabedoria é um caminho que não há, é um caminho que há paz. Porque o caminho de Deus é reto. Os senhores sabem, muitos viajaram para chegar aqui, passaram por estradas tortuosas, cheias de buracos, mal sinalizadas, ou uma estrada reta, bem pavimentada, sinalizada, é muito melhor a segunda opção, por favor, iluminada. Agora, ter que andar caminhos tenebrosos, tortuosos, mesmo que em quilômetros tenhamos menos, será muito mais difícil. Pois então, o caminho de Deus é a segunda opção, reto, pavimentado, seguro, sinalizado. Quem transita por ele não pode se perder, salvo que dê marcha atrás. Se for avante, chegará a Deus. Se for para trás, chegará ao inferno. Mas esse caminho é de paz, de ordem, e é o caminho da sabedoria de Deus. Segue o bom Deus dizendo, referente à sabedoria, a árvore da vida para aqueles que lançarem mão dela. Bem-aventurado o que não largar. O Senhor fundou a terra pela sabedoria, consolidou os céus pela inteligência, e pela ciência que os abismos se romperam e que as nuvens destilam orvalho. Então nós vemos na criação mesmo natural, hein? Diz uma chuva, é maravilhoso. Em vez de ficarem temerosos com as previsões do tempo do Jornal da Globo, quando perceberem o ventinho frio, nuvens carregadas, a física aí maravilhosa, nós temos um oceano nas nuvens, que cai, rega, o sol sai e ele volta para os céus. Evaporação. Maravilhoso. E fica nesse circuito. E por isso nós temos o que comer, nós temos o que beber, e a vida do homem depende dessas chuvas. Verdade que existe um anjo, sabe Deus da onde, em Olímpia, que afastam as nuvens tempestuosas. Bom, tem que rezar mais, essas termas pecaminosas. Deve ser o anjo de Olímpia que impede que chova aqui, pelo amor de Deus. Tem que aplacar com penitência. Mas salvo essas intervenções, maravilhoso. Em cada uma dessas coisas nós temos aqueles que amam a Deus, não só amam a Deus, também amam tudo que Deus fez.
Aí nós vamos entender o São Francisco de Assis, hein? Que não era que ele era um ecologista, pelo amor de Deus, era alguém que amava a Deus e amava o que Deus fez. Deus criou este mundo. Quando nós falamos o ódio ao mundo, não é o ódio à criação de Deus, é o ódio à rebelião que os homens que vivem aqui implantaram contra Deus, os mundanos. Mas o mundo, a criação no sentido natural, é magnífico. A tal ponto que São Francisco via nisso uma irmandade, o irmão Sol, a irmã Lua, a estrela e etc. E ele não estava lesado do juízo, estava penetrando na criação e vendo as digitais do Altíssimo, sabedoria de Deus. Nós que vivemos no mundo do feio, volto ao mesmo princípio, as belezas naturais que saíram das mãos de Deus permanecem belas. E nós somos incapazes, por causa do celular, do filme, do seriado e qualquer estupidez, ficamos inutilizados de contemplar a criação do Altíssimo, belíssima. Nenhum pintor, por óbvio que seja, pintará as paisagens do nascer e pôr do sol que temos maravilhosamente todos os dias de nossa vida. E nós não sabemos olhar para o céu e bendizer a Deus por semelhante infalibilidade de matemática do Altíssimo, hein? As estações, o crescer e o morrer dos seres na face da terra, a conservação das espécies e tudo isso no natural. E aí vem o problema. Com esta falta de consideração do que está diante dos nossos olhos, nós não conseguiremos, salvo o auxílio de Deus especialíssimo, de considerar as verdades invisíveis. Como que eu vou considerar a mão de Deus pela fé, atuando, se eu não enxergo a mão de Deus que faz o sol nascer e se pôr infalivelmente? Difícil. Como eu vou ver o governo de Deus sobre o mundo e os homens se eu não vejo o governo de Deus sobre a criação, no instinto dos animais? Eu nunca entrei dentro de uma colmeia e vi que ali reina uma matemática maravilhosa em armazenar, e aquelas que são operárias, e aquela que é a rainha, e tudo faz com muita ordem. O único defeito que é uma mulher que manda ali dentro. Mas a virtude maior funciona, apesar disso. Funciona. E nos lembra de qual? Do único governo de uma mulher que funcionou, Maria Santíssima. As outras faliram. Com todo respeito, hein? Fecha o parênteses. E é assim. Então, essa insensatez de não ver a mão de Deus naquilo que temos as digitais de Deus, clara aos olhos míopes ou não, nós vamos também fechando a nossa alma para ver as verdades invisíveis, tão reais quanto aquelas que podemos ver. E para piorar as coisas do mundo feio, vem o mundo racionalista, que explica isso tudo com a física, a química, a biologia, o que os senhores quiserem. Mas esquecem que tudo tem uma causa primeira, que é Deus, querendo ou não, ou um ser, ou uma explosão, e chamem como quiserem. No fundo, no fundo, no fundo, no princípio do princípio, nos deparamos com Deus. Porque em tudo isso tem inteligência de alguém muito inteligente. Quem ensinou a abelha a fazer o que faz? Seu instinto. E elas saíram da onde? De uma explosão? Pelo amor de Deus, não sejamos lesados. E nós somos muito mais do que as abelhas. Elas duram não mais de um mês, hein? Triste vida, breve vida. E o homem pode durar anos e foi feito para a eternidade se ele obedecer a Deus, como a abelha obedece no instinto. O homem fizer isso com uma submissão inteligente, ele será um ser eterno e bem-aventurado, santo. E isso é mais belo do que a ordem das abelhas. Mas eu só vou poder vislumbrar a beleza sobrenatural quando eu curar a minha miopia, que não percebe e é atropelada todos os dias pela beleza natural. E ambas vêm de Deus, nosso Senhor. É o que aconteceu no dia de hoje. Celebramos a festa da Epifania, a chegada de 3 homens sábios. Os magos, cada um vem de um reino distante. E ambos, em realidade, os 3, eram, hoje chamaríamos de, que estudavam a astronomia. Não eram astrólogos e feiticeiros. O movimento dos astros, constelações,
E ali perceberam, com o seu conhecimento humano, que havia uma estrela que estava indicando algo a mais do que um movimento qualquer de qualquer astro lá nas alturas. E foi justamente pelo conhecimento da verdade, do amor à verdade natural, estou falando de 3 pagãos, que eles viram algo do Criador. Sabe quem é? Estamos falando de 3 pagãos. E aí vamos seguir isso daqui. Hein? Aí vão seguindo o movimento daquela estrela, um lá do reino de Tarsis, e o outro do reino sabe Deus da onde, e no caminho se encontram 3 olhando para uma estrela e seguindo aquela estrela. Eu estou falando de 3 reis. E o que o moveu a abandonar seu povo? O amor ao conhecimento. Essa estrela está se movimentando diferente. Aí os senhores diziam, padre, mas foram omissos. Deviam governar seu povo e deixar essa estrela em paz. Não, a verdade é maior do que os seres humanos. A verdade toca a Deus. E quem ama a verdade ama também os demais. Eles não foram negligentes. E vão se deparar com quem? Com a fonte da verdade. A verdade por essência, e eu estou aqui ressaltando que estamos falando de 3 pagãos, hein? Não sabiam o catecismo, não sabiam a lei de Moisés, não sabiam nada, mas obedeciam à lei natural. Foi só agregar o sobrenatural no natural tão ordenado que foi às alturas do sobrenatural. O sobrenatural se assenta sobre o natural. Por isso, na teologia se diz que a sobrenatural, ele cura em direito natural e o eleva, o espicha, se querem assim. Então, os que obedeceram o natural de modo tão sublime, vão chegar ao presépio, vão ver o menino numa casa simples e vão reconhecer quem? Deus. E os seus presentes mostram também naturais, hein? Ouro sai das profundezas de uma mina, incenso sai de dentro de uma árvore e a mirra também. Então eles estão adorando a Deus, que é o Criador, com criaturas. E por detrás das criaturas que eles oferecem ao Criador, uma profissão de fé. Mirra como homem, incenso como Deus. E de fato, este menino é Deus e homem verdadeiro. E o ouro como rei. É Deus, é homem, é rei. Os senhores percebem que ainda hoje, se o homem mesmo que não conheça nosso Senhor, e ele observar a criação de Deus, ele deparará com Deus, vai ouvir a pregação e vai ver que tudo isso está conforme a nossa fé. A nossa fé não destrói a criação, a eleva com o sobrenatural próprio da atmosfera da Igreja Católica. Por isso nós abençoamos água, abençoamos, hoje vamos a giz, que é cal, hein? Sai da terra também. Abençoamos essas coisas, elevamos de uma eficácia natural para um efeito sobrenatural. E é maravilhoso isso. Segue aqui o bom Deus dizendo um conselho. Meu filho, nunca percas de vista estas coisas. Guarda a prudência e o conselho, serão a vida da tua alma. E voltamos aos 3 santos reis. Eles guardaram o amor à verdade e se depararam com Deus. E sabe o que acontece? Um dia o padre já prometia no passado mais uma dívida de 1 ano. Deus dirá quando será possível. Resumindo, volta São Baltazar, Melchior e Gaspar às suas terras. Passarão anos. Já velhos, vai chegar São Mateus, evangelista e apóstolo, e vai sagrar o bispo, os 3. E o seu povo querido e vai se levantar contra eles e vão fazê-los mártires. Os senhores sabem que o maior ato de caridade é o martírio para com Deus. Então aquele ouro posto no presépio vai se transformar em sangue. Eles vão amar a Deus dando a vida por eles. Aquele incenso que levaram em carregamento ao menino vai se transformar em alma que vai se elevar a Deus, tal qual a fumaça sobre brasas. Hein? E a mirra, que denota a mortificação também, eles vão levar nas chagas da morte
as marcas de Cristo que eles adoraram, um belo menino do presépio. Então, estimadas almas, amemos a Deus e as coisas de Deus. Deus não criou nada em vão. Nem uma folha, nem um animal, por mais duvidoso que seja, dependendo dos critérios e medos de cada um, eles têm uma razão de existir, hein? Seja qual for. É discutível os pernilongos desses mosquitinhos insuportáveis que andam azucrinando durante os sermões. Mas também eles, porque o diabo não pode criar nada. Nada. E tudo que sai da mão de Deus saiu para o bem do homem, para que o homem vislumbrasse cada vez mais a bondade de Deus para conosco. E se colocamos o sobrenatural sobre essas coisas simples, se abre como um panorama imenso, e diria infinito, da bondade de Deus para conosco. É isso que os santos reis nos ensinam, porque foram 3 homens sábios e 3 homens santos. E aí, junto à sabedoria e à santidade, vai levar ao reino de Deus, e eles lá das alturas reinam com Cristo Rei, pelo qual eles deram sua vida, e um dia abandonaram seu povo para levar seu povo a Deus pela fé. Então, peçamos aos 3 santos reis que, pela intercessão deles, que tenhamos amor. Este mundo, não precisamos de uma laudato si, hein? Ecologismo, estupidezes, não. Nós precisamos somente amar a Deus, porque quando o homem ama a Deus, ele não destrói nada que Deus deu, inclusive a criação. Sabe usar de tudo isso para o nosso bem, que Deus criou para nós. A criação está a serviço do homem, o homem a serviço da criação. E a serviço de quê? Para que sirva de um trampolim para chegar a Deus. E em cada coisa que nós temos, em cada verdade natural, nós podemos chegar, vislumbrar a causa das causas, que é Deus. Então, peçamos a Deus, pela intercessão dos santos reis, que coloque esse amor à sabedoria e ao conhecimento, e que nos faça como um trampolim, do conhecimento do natural ao sobrenatural, e do sobrenatural a Deus, porque o sobrenatural tem a finalidade, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.